Alô? Boa noite, pessoal. Boa noite. Tomara que vocês tenham vindo para procurar uma resposta positiva. É o que a gente vai refletir. Eu não vou trazer a resposta sobre se o seu casamento tá bom ou não tá, se ele deve continuar ou não, ou se você está pensando em casar e deve casar ou não. Eu trouxe reflexões. E como o casamento não é uma coisa assim tão simples e nem tão rápida, ou não deveria ser, 1 hora só é pouco para falar tudo que há para falar sobre o casamento. Mas a gente vai trazer o que dá para fazer, o que deu para a gente compilar e colocar dentro de 1 hora de reflexão. Então são reflexões para a gente que não é casado resolver se vai ou não, para a gente que está casado resolver se fica e como, e etc, etc, etc. Vamos começar com a pré-história. Lá na pré-história, há 4 milhões de anos, era a era que a gente conheceu na escola como o tempo da pedra lascada, período paleolítico. Não havia noção de casal. As crianças nasciam por um passe de mágica. Não se tinha noção de que o pai tinha participação no nascimento de uma criança. Então as mulheres eram vistas assim como governantas do poder sobre a vida e a morte. Porque de repente a barriga crescia, nascia o bebê, elas tinham leite, milagrosamente elas mantinham os clãs, as tribos sendo perpetuadas pelo nascimento de novos integrantes. E o homem dividia de igual para igual as atividades dos grupos, mais para menos do que para mais, porque ela era a grande mágica que dava a vida, e os homens eram mais braçais, vamos dizer assim. Bom, quando eu me refiro aos homens e às mulheres, eu me refiro aos espíritos, porque a gente sabe que na grande escalada evolutiva dos espíritos rumo à perfeição, existem as lições do feminino, que só são obtidas quando a gente reencarna na orientação feminina, e as lições do masculino, idem. Então, para o espírito chegar lá, ele vai precisar de um tempo sendo feminino e de um tempo sendo masculino. Portanto, quando eu falar aqui homens e mulheres, os homens encarnados, homens que estão homens nessa encarnação, não se entendam exclusivamente vocês, e as mulheres mesma coisa, porque nós trocamos de sexualidade ao longo das encarnações, porque o espírito não tem sexo, ok? Então os filhos das tribos eram filhos da tribo, eram criados por todos os integrantes da tribo, eram filhos de todo mundo. O casamento era coletivo, todo mundo se casava com todo mundo pegava todo mundo, como dizem por aqui, era uma coisa assim generalizada. Qualquer semelhança com os tempos atuais é mera coincidência, mas era assim. Então os filhos nasciam e era assim que funcionava. Só tinham linhagem materna. Linhagem paterna não se imaginava que pudesse existir. Isso acontecia nessa época, há 4 milhões de anos atrás. Vamos dar um salto para o período da pedra polida. 500 mil anos. Vou pôr um pouquinho para trás para poder ver minha corda. 500 mil anos atrás. Nessa época, começou a acontecer a descoberta da agricultura e da pecuária. Então, os homens que caçavam começaram a perceber que ele poderia criar os animais usando inteligência, que estava se desenvolvendo, e poupar trabalho.
e garantir que ele tivesse comida mais garantida, mais certa do que simplesmente sair para caçar e não saber se ele consegue trazer alguma coisa para casa. E a agricultura, a mesma coisa. Em vez das mulheres saírem só para coletar frutas e coisas de comer, começaram a cultivar pela mesma razão que começou a fazer a pecuária. Com isso, já o espírito, com uma evolução considerável em relação ao período pré-histórico anterior, começou a notar que nos grupos de animais que ele pastoreava, talvez as ovelhas, quando eles colocavam os grupos femininos, os grupos de fêmeas e de machos separados, nos grupos que eles introduziam macho, tinha prole, as fêmeas ficavam prenhas e proliferavam. Os grupos que eles não colocavam, não proliferavam. Ele começou a achar que na tribo dele também pudesse acontecer a mesma coisa. Veja só como é que foi descoberta a participação do homem no nascimento das crianças. Foi assim, demorou muito tempo, milênios, para o homem perceber que ele tinha participação, observando os animais, que ele tinha participação na geração dos novos seres. Bom, quando ele percebeu que ele tinha participação, e na verdade ele poderia ser decisivo, se ele participasse, a mulher ia gerar. Se ele não participasse, a mulher não ia gerar. O poder passou da mão das mulheres, aquela imagem de governadora do poder da vida e da morte, ela perdeu, começou a perder, e o homem começou a ganhar, porque ele já era mais forte, ele tinha mais poder de caça, de mexer com a terra, por conta da potência muscular do organismo masculino que era maior, e a mulher então começou a perder poder, nascia o patriarcado, nessa fase. Então a sociedade nossa, esse planeta, começou a desvalorizar o feminino nessa época. Até então, o feminino era mais valorizado. Já faz tempo. Mas vejam, eu coloquei ali há 4 milhões de anos, aqui nós estamos colocando há 500 mil anos. A diferença entre uma data e outra é tudo meio aproximado, tá? Os antropólogos não sabem precisar quais são exatamente, e nem muito próximas as datas, mas por aí. Veja, 3 milhões e meio de anos que as mulheres dominaram, pela ignorância do homem sobre a paternidade. 3 milhões e meio. E há 500 mil anos a sociedade começou a ser patriarcal. E começou a nascer a noção de família. Que como as crianças tinham linhagem materna e paterna, então começou as primeiras noções de grupos consanguíneos começaram a nascer a partir daí. Eram os pródromos da família. Começou a acontecer isso nessa época aí. Vamos dar um salto lá para frente, que a gente está falando sobre o casamento. Lá na Grécia, há 2.500 anos. O período da Grécia Antiga é longo. Os historiadores separam em 2 etapas. A primeira, que eles denominam de período homérico, as mulheres e os homens se davam melhor nos casamentos, eram mais participativos. Já no período posterior, que ainda na Grécia, ainda na história da Grécia, as mulheres pararam de frequentar a sociedade, não recebiam mais cultura, elas nasciam exclusivamente para dar à luz e cuidar do lar. Diga-se de passagem, dar à luz a filhos homens, que era o que interessava para dar continuidade ao nome da família e segurar o patrimônio das famílias. Filhas mulheres eram frequentemente desprezadas no nível de serem colocadas para morrerem. Isso era comum na Grécia Antiga. Crianças que eram tidas como não ótimas, mulheres, filhas não planejadas, eram colocadas para morrer nos lixões. Era uma crueldade imensa. Nesse aspecto reside um dos caracteres de maior evolução da humanidade. Hoje não se faz mais isso, salvo exceções. Isso que se faz naquela época era comum, isso era prática.
Então o casamento era feito assim: os pais acertavam com os noivos, com os pais da noiva, os pais do noivo acertavam isso entre eles. Os filhos não se conheciam, quase nunca, porque as mulheres eram criadas no primeiro andar das casas, chamado de gineceu. Raramente elas desciam, quase nunca elas saíam. E os homens não, os homens recebiam cultura, frequentavam as tabernas, os ginásios, os bordéis, e assim eles passavam um tempo entre suas atividades profissionais e o seu lazer, e as mulheres confinadas. Quando elas eram chamadas a casar, elas tinham lá de 10 a 20 anos a menos do que os seus futuros maridos, que elas não sabiam nem se era bonito, feio, cheiroso. Só sabia que era um acerto entre os pais, e assim eram os casamentos dessa época da Grécia clássica. O segundo período da história grega é chamado de Grécia clássica, período clássico. Então era assim que funcionavam os casamentos daquela época. Nem se cogitava de ter amor dentro do casamento. Os gregos que se casavam nesse regime, eles sentiam que o casamento bloqueava a liberdade que eles tinham, mas era um mal necessário, porque ele tinha que cumprir as obrigações socio-religiosas. Ele tinha que ter filhos homens, ou filho homem, pelo menos um, para perpetuar o nome da família, segurar a riqueza. E tinham até leis para que os homens de até 40 anos já estivessem aí se encaminhando para um casamento. E eles deveriam ir contentes, né? Como alguns hoje costumam falar, até hoje, quando vai casar, que está indo para a forca. Não evoluiu muito o conceito desde aquela época. Mas era um mal necessário, né? Eles tinham como mal necessário. Os homens, quando as mulheres não davam aos filhos homens, eles arrumavam concubinas para tentar engravidá-las de filhos homens. Além disso, tinham as prostitutas, que eles também frequentavam com certa frequência. Além disso, tinham as hetairas. As hetairas era como se fosse assim uma dama de companhia de luxo. Elas tinham acesso à cultura que as esposas não tinham. Elas conversavam sobre todos os assuntos que os homens conversavam com os homens, coisa que as esposas não faziam. E ela fazia tudo o que ele quisesse fazer. Tudo. Então elas eram muito mais interessantes, tinham muito mais status frente aos homens do que suas próprias esposas, que ficavam lá relegadas às atividades do lar e geração de filhos só. Era assim que eram os casamentos nessa época. Vamos dar um salto para Roma antiga. Não mudou muito, tanto que a gente se refere a situações da época da Grécia e de Roma, como cultura greco-romana, arquitetura greco-romana, coisas greco-romanas. O casamento também era greco-romano. O romano herdou, ao invadir a Grécia, herdou os costumes gregos. Porque a Grécia, mesmo sendo invadida, ela continuou sendo berço da cultura do Ocidente. Então os costumes que eles tinham foram herdados e transferidos para o resto do Ocidente. Então nessa época, a mulher ganhou algum direito de sair e se relacionar. A gente lê nos romances de Emmanuel, as mulheres saíam, se relacionavam, faziam lá as suas, hoje em dia seria cabeleireiro, unha, manicure, pedicure, shopping, né? Elas faziam o equivalente naquela época. Não traziam o sustento como os maridos, mas elas faziam lá, tinham lá os seus afazeres de liteira para cima e para baixo, né? As mais ricas. E começaram a ter alguma influência nas decisões dos maridos. A gente lê também isso nos romances do Emmanuel e na história. Os dotes não tinham sido abandonados, quer dizer, precisava ainda haver uma negociação entre os pais, entre as famílias que negociavam o dote, e naquela época era assim: quer separar? Quem recebeu o dote devolve. E às vezes os dotes eram volumosos, então não dava. Não era interessante. Então continuava casado por conveniência e por falta de condição de devolver o dote. O dote deles eram lotes. Eram assim. Bom, desde a Grécia clássica, as mulheres e os homens casados não dormiam em quartos, na mesma cama, no mesmo quarto. Tinham quartos separados. Qualquer semelhança com os tempos atuais é coincidência.
Vocês já repararam como é que funcionava hoje? Um pouquinho mais atrás, uns 40 anos atrás, as pessoas da mesma casa dividiam até o banheiro. Agora tem suíte, então você não precisa mais dividir banheiro. As pias dos banheiros da suíte era única, era uma pia só. Agora são duas. Os box de tomar banho, esperar o fogo acabar. Agora, os apartamentos novos aí, não tem espaço, né? Salvo aqueles pequenininhos que eles colocam 3 quartos de 50 metros quadrados, tem 2 box, 2 vasos, 2. Voltou a dormir separado, a mulher e o marido, como era nessa época aqui. Olha as noções de casamento dessa época e as noções de casamento de hoje. Esse paralelo que eu estou querendo criar. Vamos dar um salto para a Idade Média. A Idade Média, chamada Idade das Trevas, parece que as coisas que tinha ligadas à cultura e à arte, música, da época da Roma Antiga e da Grécia, foram meio que esquecidos durante essa cerca de 1000 anos da Idade Média, por isso chamada Idade das Trevas. Conquistas, guerras, os homens eram preocupados em defesa da sua tribo, das suas cidades nascentes, e preocupados com ataques para conquistas de novas terras. Os homens se perdiam com isso. E as mulheres faziam todo o resto. Cuidavam dos filhos, cuidavam da horta, da agricultura, cuidavam dos animais, faziam as roupas, faziam tudo. Qualquer semelhança nos tempos atuais é coincidência. Mas quando os vilarejos eram invadidos, elas que estavam lá eram mortas, estupradas, vendidas, totalmente desvalorizadas, porque elas eram vistas como peças, objetos, que pudessem ser comprados e vendidos e abusados, e não havia o respeito pela mulher. Começou a perder a noção de governanta, os poderes de vida e morte lá atrás, na pré-história, e aí, olha o que fizeram com o feminino. De novo, eu vou lembrar, homens, nós quando encarnávamos mulher, sofríamos isso. Mulheres, vocês quando encarnavam homens, abusavam disso, ok? Tem que sempre lembrar disso, porque a gente acostuma, né? Eu sou homem, eu sou mulher, nós estamos nessa orientação, de repente muda. A igreja aproveitou dessa época e demonizou o sexo. Demonizou o sexo, desvinculou o sexo do amor, desvinculou o amor do casamento, inclusive, porque o amor nessa época toda da Idade Média só era considerado quando ele se referia a Deus. Amar aos outros, segundo plano, não sei se dá, mas a Deus sim. Então o amor era tratado pela igreja dessa forma: amar a Deus e ponto. Amor entre os casais nessa época não se cogitava igualmente. Vamos dar um outro pulo lá para a colonização. Já está bem mais próximo de nós, há mais ou menos 500 anos. Está vendo lá a foto? O casal e os escravos, e os filhinhos dos escravos ali debaixo da mesa. Era assim que funcionavam as casas dos barões, as fazendas, as casas grandes das fazendas. E aqui em Campinas, na região nossa, tinha muito disso. Então como é que funcionava? Ainda eram casamentos arranjados. Ainda era. Pessoal, escolher com quem casar é coisa muito recente. É coisa muito recente. Talvez a geração dos nossos pais tenha sido a primeira. Em algumas famílias um pouquinho mais modernas, os nossos avós, talvez. Mas dali para trás ainda era assim. A gente não escolhia com quem casar. Isso é muito recente. Isso é muito recente. Nós não temos mais do que 3 vidas, 3 participações na matéria, nesse planeta, escolhendo com quem a gente casava. Até dali para trás, nós éramos escolhiam por nós. Era assim que funcionava. Então, a gente exercer o poder sobre quem vai ser nosso marido ou nossa esposa, é muito recente. Os maridos ainda, portanto, eram muito mais velhos. As meninas casavam com 15 anos, 13 anos. Largavam uma boneca para ir se casar. Ainda existiam os dotes. E, como na Grécia, como em Roma,
as casas das fazendas eram cheias de filhos do casal e do senhor, do barão, com as escravas. Assim como na Grécia também, as casas, os castelos eram cheios de filhos das escravas. Enfim, o homem podia tudo nessa época. E aqui, a mesma coisa continuava acontecendo. Aqui nós estamos quase na nossa época. Por que eu trouxe isso? Diante dessa história que a gente vem observando com os estudos dos antropólogos, os estudos dos historiadores acerca do casamento, se a gente olhar hoje a vontade que as pessoas têm de se casar, a gente vai dizer assim, todo mundo louco, né? Porque o aprendizado sobre o casamento que a gente tem, a história que o casamento, a história que o relacionamento de um casal tem dentro da nossa humanidade terrestre, é isso. Felicidade no casamento é alguma coisa assim que dentro desse panorama é raro de se conquistar. E a gente ainda quer casar, sonha que vai casar. Muito disso é ilusão. Porém, pergunta 696 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: se o casamento fosse abolido da sociedade, o que aconteceria? Resposta dos Espíritos para Kardec: vocês regrediriam para a pré-história. Portanto, o casamento, apesar de tudo, é um esforço da humanidade para evoluir. Porque evoluir com o outro é mais gostoso, é mais fácil. A gente não pode procurar no outro. Agora vamos começar a falar do casamento atual. A felicidade. Por quê? Pela história, a gente está vendo que é difícil de encontrar. A ilusão de que o outro vai me fazer feliz é ilusão. Porque é muito lógico isso. A gente não sei como é que a gente consegue acreditar que é possível para o outro me fazer feliz. Eu sou tão complicado que é pensar, é dar muito poder, é acreditar que o outro tenha muito poder, é presunção minha achar que o outro tem poder de me fazer feliz. Tão complicado que eu sou. Não sei vocês. Mas ninguém tem o poder de fazer a gente feliz, a não ser nós próprios. Isso é muito lógico. Agora, eu buscar minha felicidade com o outro do meu lado, com meu cônjuge, minha esposa, meu marido, é melhor, é mais fácil. Quando eu caio, ele pode me ajudar a levantar. Quando eu choro, ele pode me dar o ombro para eu chorar. Quando eu estou feliz, ele pode festejar e celebrar comigo. Quando eu preciso de uma opinião, eu posso considerar a opinião dele. Eu posso me importar com a evolução dele ou dela e ela também se importar com a minha evolução. E a gente troca ideia. E vamos dando passos, cada um seus. Ninguém dá passo para o outro. Juntos. Nessa troca de impressões, nessa troca de ideias, nessa cumplicidade, nesses projetos realizados, todos, a casa própria, os filhos, todos os projetos que a gente realiza numa relação estável, são para a nossa evolução individual, mas a gente realiza em dupla, em casal. Aí sim, fica mais gostoso do que eu fazer toda a minha evolução de forma solitária. Portanto, o casamento para nós tem que estar num plano, numa perspectiva real. Eu não posso me casar para buscar a felicidade no casamento, porque o casamento não vai me trazer a felicidade. Eu vou trazer a minha felicidade para mim. O casamento não vai. Então, se eu não sou feliz no casamento, eu não posso pôr a culpa no casamento. Eu não posso pôr a culpa na minha esposa ou no meu esposo. Eles não são culpados da minha felicidade, sobre a minha, ou a minha infelicidade. Ah, mas ele me fez isso, me fez aquilo, por isso eu fiquei infeliz. Vamos combinar uma coisa. Nós somos espíritos imperfeitos. Lá no Livro dos Espíritos, terceira ordem. Imperfeitos. Quais as características dos espíritos imperfeitos? Mais erra do que acerta. A materialidade, o apego ao corpo físico, às coisas da matéria, é maior do que a nossa espiritualização. Egoísmo, orgulho, falta de fraternidade, segmentação, vingança, separatividade,
Tudo isso faz parte das nossas características de espíritos ainda na terceira ordem. Como é que você vai arrumar alguém para casar que não te dê problema? Como? Então, se a gente considerar que essa figura, representando aqui um príncipe e uma princesa, é muito responsável pela ilusão que a gente tem sobre o casamento, como sendo algo que, se eu me casar, vou ser feliz? Lembra das histórias? E viveram felizes para sempre. A gente passa a infância ouvindo que viveram felizes para sempre. Se casou e viveram felizes para sempre, e a gente acredita. Se eles viveram felizes para sempre, pode ser, eles já estavam completos, eles e casados consigo mesmos. Eles já tinham conquistado a sua felicidade e, portanto, continuaram vivendo felizes para sempre. Tá, aí tudo bem. Agora, viveram felizes para sempre porque se casaram, e as histórias de fada eram da Idade Média. Tinha castelo, não é? O príncipe andava de cavalo, branco, bonito. Na Idade Média, como é que era o casamento? Lembra que eu acabei de falar? Então, no dia seguinte ao casamento, o noivo provavelmente ia na taberna, passava pelo bordel, antes de chegar em casa. E a esposa estava lá, mexendo com as crianças, fazendo roupa para todo mundo vestir, porque naquela época faziam as roupas em casa. E aí, a felicidade. Como? As histórias de fada deveriam ter uma continuidade. Se casaram e amanhã eu te conto o resto da história. Vai dormir que amanhã... Aí dá pesadelo no dia seguinte para a criança, se você contar como é que foi depois. Então, isso é uma ilusão que a gente alimentava e ainda alimenta. Não sei vocês, mas eu conheço muita gente que vive procurando o príncipe e a princesa encantados e não encontram, mas continuam procurando. E não encontram, mas continuam procurando. Parabéns pela persistência. Mas vamos pensar um pouco, talvez não exista. Por quê? Porque somos espíritos de terceira ordem. E é assim que somos. Agora, como é que eu faço para casar com um espírito de terceira ordem que tem problemas como eu? Primeiro, eu reconheço quem é. Não é príncipe encantado. Não é princesa encantada. Se tem todos os defeitos que eu tenho, alguns que eu não tenho e outros que eu ela é um pouco melhor do que eu em alguns aspectos e vice-versa, né? Esse reconhecimento é interessante. Eu tenho que esperar dela o quê? Atitudes angélicas? Não, atitudes de uma pessoa que tem as suas limitações. E aí então, essa pessoa que casa com a gente vai nos magoar, vai nos decepcionar, não vai atingir nossas expectativas, muitas vezes. Natural. Quem disse que ia ser diferente? É assim que é uma pessoa de terceira ordem que vive no planeta Terra. É assim que funciona. Mas a gente projeta os nossos ideais de perfeição sobre o outro e cobra do outro essas expectativas ilusórias. E esse é um problema. Por isso também que tem tanto divórcio. Porque a pessoa acha que o outro ou que a outra deveriam atender às suas expectativas ilusórias e infantis. E não atende. Daí eu quero separar. Não quero brincar mais. Ou faz do jeito que eu quero, ou eu não quero brincar mais. As meninas eram assim, a boneca mais bonita, né? Se uma brigou com a outra, tiro minha boneca do jogo e vou para casa, não quero mais brincar. E os homens era a bola, né? Não quer fazer como meu time não está ganhando, pega a bola e vou para casa, acabou o jogo. Isso é criança que faz, né? Aquele que deserda do seu país, deserda do seu casamento, deserda dos seus filhos e vai para casa, está sendo ainda um espírito com atitudes infantis. Conta-se que o príncipe se perdeu e foi encontrado no reino vizinho. E, naquela época, naquele lugar, Idade Média, se invadisse o reino vizinho, era pena de morte. Foi capturado, foi levado à presença do rei, e o rei já disse para ele que já ia executá-lo, e ele disse: não, por favor, Vossa Majestade, eu quero a sua clemência. E o rei disse: eu sou caridoso,
Estou lendo aqui o livro dos Espíritos que ensina que a caridade é o único caminho, então vou te conceder um tempo para você procurar a resposta para uma pergunta que eu vou fazer. E se você não trouxer, a sentença vai ser executada. Qual é a pergunta, Vossa Majestade? A pergunta é: o que mais deseja uma mulher? Se você fosse o príncipe, você já saberia responder? Aí o príncipe pediu tempo, e o rei deu um tempo para ele. Ele saiu pela cidade, pela vila, perguntou para todo mundo. Ninguém sabia responder, ou respondiam coisas que ele achava que não tinha nenhum eco dentro do coração dele. Então ele continuou procurando até que ele chegou no filósofo. O filósofo ele perguntou: o que mais deseja uma mulher? Questão de vida ou morte. O filósofo disse assim para ele: impossível saber. E ele ficou desesperado. Como assim? Eu vou morrer. Mas tem uma pessoa que pode te ajudar. Ela mora nas cercanias do povoado e ela é uma bruxa. Mas você já está morto mesmo, não custa tentar. E ele foi até lá. Chegando lá, alô, 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 chegou a bruxa. Chegando lá, ele então bateu na porta. A porta quase caiu. Alô, 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 tá bom aí? A porta quase caiu, porque estava a porta assim já meia capenga. E ele então viu sair lá de dentro uma bruxa, chapéu pontudo, cabelo desgrenhado, um dente na boca, uma verruga no nariz, asquerosa. E ele explicou para ela qual era a questão. E ela disse assim: pode entrar. Você entraria se você fosse príncipe? E ela disse assim para ele: para essa pergunta, a resposta é muito fácil. Então me diga, pois é questão de vida ou morte. Ah, mas tem uma contraproposta. Se eu te der a resposta e você for salvo, você casa comigo. Se você fosse príncipe. Eu estava morto mesmo. Ele aceitou a proposta. Foi para o rei e disse: Vossa Majestade, a resposta é: o que mais deseja uma mulher é ter soberania sobre a sua própria vida. Olhou para a bruxa, a bruxa fez assim. O rei olhou para a rainha fez assim. Aí o rei disse: uau, você está livre. E a cerimônia foi aqui no Sociedade Hípica de Campinas. Ela usando o seu traje de Halloween, comendo com as mãos, daquele jeito que a bruxa fazia. E foram para a noite de núpcias. Ela entrou para o toalete, ele sentou na cama e começou a pensar: meu Deus do céu, o que eu fiz com a minha vida? Quando de repente ele olha para a porta do toalete, sai uma loira maravilhosa, com vestido esvoaçante, cabelo perfeito, dentes branquíssimos. Ele disse assim: uau, o que aconteceu com a bruxa? Ela disse: eu esqueci de te dizer que de dia eu sou bruxa, mas de noite eu viro princesa. Agora você escolhe se você quer que eu seja bruxa de dia e princesa à noite, ou vice-versa. Você escolhe. Aí ele ficou pensando e refletindo que algumas mulheres dentro de casa são verdadeiras princesas, sacerdotisas da harmonia doméstica, mas quando saem de casa se comportam como bruxas. E tem o contrário, aquelas que são princesas na sociedade, mas quando entram em casa viram bruxas, estragam os filhos, o marido. Ele refletindo sobre isso, quer saber uma coisa? Você escolhe. Se você quer ser bruxa de dia ou de noite, fica a seu critério. E aí passaram a noite, foi tão boa a noite que no dia seguinte, ao meio-dia, ele acordou, olhou para o lado, o que ele vê? Uma princesa. Cutucou ela: acorda, por que você está assim? Você não falou para mim que de dia você era bruxa? Eu esperei que você fosse aqui acordar bruxa. Ela disse assim: olha, como você me deu soberania sobre a minha própria vida, eu resolvi ser princesa o tempo todo. Uau! É uma historinha de princesa, de príncipe, mas funciona.
Funciona, acredite. Os dois lados. Ter soberania sobre a sua própria vida. Quando a gente conhece o outro ou a outra, a gente tem. Só que começa a namorar, o outro ou a outra começa a dizer assim: ah, eu não gosto que você faça isso. E a gente não faz. Ah, eu não gosto que você use aquilo. E a gente não usa. Ah, eu não gosto que você faça ou que tenha essas companhias. E a gente não tem. E aí a gente se transforma em alguém que não tem soberania sobre a sua própria vida. E começa a se transformar numa bruxa. Ou num sapo. Que príncipe sapo, né, tem uma ligação nas histórias também. A gente vê que não se casou. Aliás, pensa que casava com uma princesa, quando vê, ela era uma bruxa. E ela vê que casou, em vez de casar com um príncipe, casou com o sapo. Não é o sapo que vira príncipe, é o príncipe que vira sapo. E não sabe por quê. Por várias razões, a gente vai falar sobre algumas delas hoje aqui. Mas uma delas é essa. A gente se casa e se transforma a pedido do outro. Aí o outro, pedido é fraco, né? Mas vamos ficar por aqui. Aí o outro se desinteressa por nós. Veja, nós nos casamos, ele ou ela me fez mudar várias situações, me transformei no que ele ou ela gostaria que eu fosse, e ela não gosta mais de mim. Tem alguma coisa errada com isso? Se eu aceitei não ser mais a pessoa que tinha soberania sobre a própria vida, que fazia o que queria, e que, portanto, foi motivo de atração para o outro, se eu abro mão disso, me transformei em outra pessoa. Aí ele não gosta mais de mim, ela não gosta mais de mim, natural, porque eu não sou mais o que eu era. Ah, mas foi ela que pediu. Espíritos imperfeitos, o que pede e o que aceita. Por isso tem que conversar, tem que trocar ideia, tem que ver. Você não gosta por quê? Não é ciúme? Não é egoísmo? Vamos pensar. E aí o diálogo tem que fazer parte do casamento desde o primeiro diálogo. Vamos falar um pouco de espiritismo. Quando a gente traça o nosso plano reencarnatório, e a gente traça, nós todos aqui temos menos ou mais participação dos nossos planos para a próxima encarnação. O casamento significa você viver décadas com a mesma pessoa. Vou falar abre parênteses. Quando a gente morria com 70, se casava com 30, ficava 40. Agora você morre com 100. Se casar com 30, ficou 70. Então tem que escolher direito. Tem que caprichar, ficou mais difícil. Uma convivência de 30, 40 anos virou 70. Fácil, porque a gente vai viver até mais, né? Então tem que ter cuidado, porque a coisa virou, quase que dobrou o tempo de convivência. Mas o que é o casamento, então, nesse aspecto? Diálogo, para começar. A gente escolhe com quem a gente quer casar. Planeja os filhos. Combina com o marido, com a esposa, combina com os filhos, combina. Ó, nós vamos receber vocês como filhos. Aí vem para cá. Hoje o número de divórcios é igual ao número de casamentos. Será que não tem gente se divorciando aqui que combinou uma porção de coisa que está deixando para trás? Ou deixando para frente, a próxima, e não cumprindo com o que foi planejado, em nome do egoísmo, em nome do ciúme, em nome de um monte de coisa, porque hoje ficou fácil divorciar. Basta ter lá o dinheiro do advogado, você divorcia, cada um com lá, e os filhos que paguem a conta do divórcio, quando tem os filhos. É assim que funciona a coisa. É claro que existem casos onde o divórcio é melhor do que a convivência forçada, onde não existe mais respeito, a violência faz parte do cotidiano. Aí então, realmente, o divórcio talvez seja a solução
mais adequada. Mas nunca vai ser a maioria. Seria a minoria. E hoje, metade. Então a gente imagina que nesse volume de divórcios que está acontecendo, tem muita gente usando a escolha errada, em função do seu planejamento reencarnatório. Então nessa fala de Emmanuel, eu fui lá pedir ajuda para ele, no livro Na Era do Espírito, ele fala assim, eu vou ler aí porque ele está dando para ele. Unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo é que assegurarás a estabilidade da união em que investiste os melhores sentimentos. Unicamente doando a ti mesmo em apoio do esposo ou da esposa. Não dá para a gente se casar achando que a gente não vai poder se doar, não vai precisar se doar. Então casei, sentei no sofá, liguei a televisão e não faço mais nada a partir dali. É como você plantar alguma coisa, uma rosa, um pé de qualquer coisa na sua casa e esquecer que tem que regar. Vai morrer. Então, unicamente doando a ti mesmo em apoio da esposa ou do esposo. Se sabes que a tolerância e a bondade resolvem os problemas em pauta, veja, a gente sabe que a tolerância e a bondade resolvem, a gente imagina, né? Se a gente for muito tolerante e bondoso, muitos dos nossos problemas vão ser resolvidos com certa facilidade. A ti cabe o primeiro passo. A ti quem? Quem? O marido ou a esposa? A quem está lendo. Se é ele que está lendo, é ele. Se é ela que está lendo, é ela. Os dois, vocês estão respondendo corretamente. A ti cabe o primeiro passo, a fim de patenteá-las na vivência comum, garantindo a harmonia doméstica. Então ele está ligando aqui harmonia doméstica com tolerância e bondade. Eu falei diálogo, tolerância e bondade. Ingredientes que não podem faltar no casamento, se quer que ele evolua e dure. E nem te esqueças de que casar-se é tarefa para todos os dias. Como assim? Vou ter uma festa por dia? Não dá para esquecer. Eu casei agora, então, beleza. Eu era bonito, eu me cuidava, fazia ginástica, eu me penteava, passava perfume, escovava os dentes, me vestia bem. Já que eu casei mesmo, não preciso conquistar mais ninguém. Posso ficar fedido, sujo, não tomar banho, ficar feio, cabelo desgrenhado. Não preciso mais pensar, não preciso mais ler para ter assunto para conversar. Não preciso mais conversar, já casei. Casamento é tarefa de todos os dias. Porquanto somente da comunhão espiritual gradativa e profunda, é que surgirá a integração dos cônjuges na vida permutada. Isso aqui é comunhão espiritual gradativa. Ele está dizendo aqui o seguinte, ó, não é porque você casou que já existe uma comunhão garantida. A comunhão espiritual vai se conquistando, é gradativo. A planta vai crescendo, a cumplicidade vai aumentando, os projetos vão sendo executados um após o outro. Os sucessos e os não sucessos vão se sucedendo e a comunhão espiritual vai se fortalecendo gradativamente, é o que ele está dizendo aqui, de coração para coração, na qual o casamento se lança sempre para mais alto em plenitude de amor eterno. E o casamento precisa crescer também, a gente precisa evoluir, e o casamento também. O casamento, ele costumava dizer assim, faz tempo que eu não falo isso, eu vou falar aqui que eu me lembrei. As pessoas perguntavam assim, nossa, você está casado há quanto tempo? 30 anos esse ano faz. Porque estava pensando assim, o que eles querem entender de casamento? Eu tive um só. Talvez se eu tivesse tido 5, 6, eu talvez entendesse um pouco mais. Mas esse já dura 30 anos. Espero que continue. Estou fazendo esforço aqui, ó. Eles diziam assim para mim, você está casado com a mesma esposa todo esse tempo? Eu digo, não. Ah, não. Você já se divorciou? Já casou quantas vezes? Não. Você me perguntou se eu estou casado com a mesma pessoa há tanto tempo. Eu digo, não. Mas você não se divorciou? Não. Mas como pode ser isso? É que se ela fosse a mesma pessoa que ela era há 30 anos atrás, não dava mais, né? Porque eu acho que alguma coisa eu aprendi em 30 anos, pouquinho, em alguns aspectos. E ela também. Então a gente se transformou para melhor. A gente evolui,
a evolução da relação também é ser esperada em função da evolução de cada um, de cada cônjuge. Então, nós não estamos casados com a mesma pessoa, porque ela se modificou para melhor, eu espero. E aí, então, a maturidade cresceu. Muita coisa cresceu. Às vezes cresce a barriga, o cabelo às vezes diminui, mas a bondade, a compreensão, a tolerância, a compaixão, a paciência, espera-se que cresça, para que a relação também cresça. E aquele cara trabalhando ali, com a enxada, é como um campo que a gente semeia e tem que cuidar para o casamento crescer, para a planta crescer. E a gente poder colher bons frutos. E semear de novo, colher e passar a vida toda colhendo bons frutos. O casamento precisa ter cuidado. Todo dia. Eu recebi da minha esposa, veja só. Eu recebi assim pelo Facebook, todo mundo recebeu junto, mas eu também. Não pode ser egoísta, né? Todo mundo tem que receber igualmente. Alguma coisa que dizia assim: eu te amo, pode ser dito de outras formas. Leva um casaco, toma um café para você. Você dormiu bem essa noite? Você precisa descansar um pouco mais. Não foi trabalho hoje. Vem cá para conversar comigo. Parece que você está triste. Vem cá, vamos trocar uma ideia. O que você acha? Vamos sair hoje para se divertir um pouco, para distrair um pouco a cabeça. Isso aí eu te amo. Isso eu te amo. Tem um filósofo que diz assim: depois do primeiro eu te amo, pode parar de falar. Não faz mais efeito nenhum. Tem casal que todo dia, toda hora, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Amor daqui, amor dali. Para, já perdeu o efeito isso aí, cara. Precisa falar de outras formas. Dessas formas que eu estou colocando aqui. Se importando, mostrando interesse. Mostrando preocupação, interesse. Por outro lado, nós temos que também nos fazer dignos de admiração. A admiração é outro ingrediente dessa receita. Está marcando aí, Henrique? Você falou que ia escrever? Eu já falei uma porção de coisa aqui. Agora eu falei admiração. Admiração é importante. E precisa haver admiração entre o casal. Não estou dizendo que ele precisa ser um executivo, ou um cara muito rico, ou ela ser. Não. Às vezes, o reconhecimento do que ela faz em casa nos leva à admiração. Ah, mas esse trabalho de empregado, quem disse? Quem disse que arrumar a cama é trabalho para empregado? Quem disse que lavar um prato é trabalho para empregada? Quem dormiu na cama? Não foi você? Quem comeu no prato? Não foi você? Por que a empregada que tem que fazer? Aliás, está difícil hoje. Está difícil encontrar, está difícil pagar, né? Porque do jeito que está, ninguém consegue mais. Então, se ela faz bem, leva a harmonia da casa, a forma como ela mantém a união dos filhos, a união da família, isso é de se admirar. Não só as atividades profissionais, não só o que ela atinge ou ele atinge no campo profissional, isso também, mas motivos de se admirar. Ela está envelhecendo, todo mundo aqui está envelhecendo, todo mundo, até os mais jovens, mas está envelhecendo com dignidade, não está se preocupando excessivamente com a aparência. A beleza está migrando do exterior para o interior. Outro ingrediente: fazer a beleza da juventude migrar para o interior. E aí eu fico bonito por dentro, mais bonito por dentro, mais bonito por dentro, enquanto eu vou ficando menos bonito por fora. A natureza ensina isso. Então casamento é trabalho. Casamento dá trabalho. Casamento é trabalho. Vou falar um pouco sobre amor genuíno. Tem uma monja budista, se não me engano o nome dela é Tenzin Palmo, que tem um vídeo que está sendo assistido por milhões de pessoas, graças a Deus, e ela fala assim: nós confundimos o amor com apego. Muito do que a gente fala hoje em relação ao amor é apego. E eu costumo dizer que a gente não sabe direito o que é amor. Porque a gente diz assim: eu te amo, então eu quero que você me faça feliz. Como é que é? Vocês perceberam o que eu disse? Eu te amo, então você me faz feliz. Ei, se eu quero ser feliz, eu estou preocupado comigo. Devia ser assim: eu te amo, então eu quero que você seja feliz.
Se eu fizer parte dessa felicidade, ótimo. Se eu não fizer parte, eu quero que você seja feliz. Eu imagino que isso seja amor. O outro é egoísmo. Oh, meu amor, eu não sei o que eu faço sem você. Eu não sei o que eu faço sem você. Depois de um tempo, oh, meu amor, eu não sei o que eu faço com você. Porque, não é? Eu estou esperando ser feliz através da outra que me preenche o meu vazio, não vai preencher. O apego nos traz o medo de perder a companhia. E o medo me traz o ciúme. Ciúme e medo estão com as raízes entrelaçadas. Por que eu tenho ciúme? Porque eu tenho medo de que alguém possa levar o meu tesouro embora. Se você se tornar desinteressante o suficiente, intolerante o suficiente, impaciente o suficiente, desvalorizar sua esposa ou seu marido o suficiente, não se preocupar com fatores de admiração que você possa conquistar em você, portanto, ocasionar a não admiração do lado do outro, e ele resolver ou ela resolver que você não serve mais, se você ama, você diz assim, bom, não sirvo mais para você. Eu estou desinteressante, impaciente, intolerante, agressivo. Por favor, seja feliz. A gente faz isso? O que a gente faz? Prende na gaiola. Quer dizer, eu sou desinteressante, eu estou agressivo, eu estou impaciente, eu estou intolerante, eu estou um monte de coisa ruim e estou com medo. Lógico que eu estou com medo. No fundo, eu sei que eu já estou ali, né? Quase na marca do pênalti. Mas então eu tranco na gaiola, porque imagina que eu posso então me arriscar a eu perder a convivência do outro. Egoísmo, não amor. Porque se eu amasse realmente, eu não ia estar impaciente, intolerante, agressivo, etc, etc, etc. Então, precisamos colocar em perspectiva nova. Está na hora esse negócio de amor. Está na hora da gente derrubar os antigos paradigmas de pensamento acerca de amor e relacionamento e começar a pensar de uma forma nova. Para acabar com essa história de casamento ruim desde a idade da pré-história. Escolhe um para você casar. Isso aqui tem algumas... A gente não pode querer transformar o outro no que a gente acha que a gente gostaria que ele fosse. Se a gente for analisar cada um desses aqui, eu ia colocar aqui a Angelina Jolie. Eu ia colocar, não coloquei. Alguns de vocês sabem por quê. Está brigando tanto com o marido, que é o Brad Pitt. Está brigando tanto porque já não sei mais. Eu, como machista, achei que era ela a culpada. Então eu disse assim, não vai fazer parte do meu slide. Eu não coloquei. Mas coloquei ele. Não sei qual dos dois aqui que tá, sabe? Não sei. Mas a gente imagina que eles são, porque são bonitos, são anjos, espíritos de segunda ordem. Não são. São pessoas como nós, cheias de problemas. Cheias de problemas. Às vezes mais do que nós. Porque o ego desses aqui está tão que... Ai, se eu casasse, a gente vai no cinema, as moças se derretem por causa do Thor, né? Ai, que moço bonito. Vai ver quem ele é na realidade. Você não vai reclamando. Seu marido, seu namorado, talvez seja melhor. E está do seu lado e você não vê. Veja isso. Acredite, as pessoas que estão do nosso lado, a gente levar em consideração planejamento reencarnatório e abrir o coração e a mente para entender as mensagens da vida, que são constantes, basta que a gente esteja aberto para entender, nós vamos entender que é esse, que é essa, aquele que combinou comigo lá atrás, antes de eu encarnar,
combinou de construir junto comigo uma história cheia de projetos, cheia de sucessos, cheia de problemas, cheia de sofrimentos positivos que nos levem à evolução. E é com ele e com ela, embora eu esteja passando por dificuldades, o que é natural, absolutamente natural, que eu tenho que ficar. É uma reflexão. Talvez não seja a sua resposta, mas é uma reflexão. Tem muito mais, mas não cabe mais. Então eu espero que essas reflexões tenham ajudado aqueles que estão casados a fortalecer os seus laços, aqueles que não estão a serem motivados a se casarem. E não quero que aqueles que não estão mais casados se sintam mal por conta do divórcio. Mas o ser humano é o ser humano. A gente erra em vários aspectos da vida. E como diz o Chico, a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode começar de novo e construir um novo fim. Obrigado, gente. Era isso. Você casou com 10 anos? Eu tenho 54. Casei com 24. Bom, gente, eu queria agradecer ao Marquinhos.